Shalom, shalom, a geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado e sacudido, transbordante da presença incrível do amigo Espírito Santo. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Mais uma madrugada na presença do Senhor. Gente, próxima madrugada, hoje quando eu estava terminando a ceia, veio muito forte assim para a gente consagrar, né? O óleo, o suco de uva. Então, amanhã, próxima madrugada, você que ora conosco na madrugada, né, traga o seu óleo, o seu suco de uva. Nós vamos estar consagrando, certo? Para nós ungirmos nossas casas, amém? Então, vou estar consagrando próxima madrugada óleo. Que óleo? Pode ser azeite virgem, extra virgem, amém? Esses azeites de oliva, tá? É com esse azeite que a gente, né? Então, é assim, é muito fácil, tá? Não complica aquilo que é fácil, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Agora, nesses dias, mais que nunca estejam orando. Hoje é dia 25 de outubro, a partir do dia 27, os bruxos se intensificam muito. Na verdade, eles já estão, né? Tentando fazer trabalho, por quê? Eles sabem do peso, né, que tem essa data, né? Então, alerta suas crianças de não comer nada oferecido nesses dias de estranhos, certo? Então, eu quero que você vigie nisso daí, tá? Então, você que tem filho, sobrinho, já avisa, ó, não fica pegando balinha, não pega pirulito, não pega nada, por quê? O diabo, ele precisa de um portal para entrar. E às vezes, através de uma comida consagrada, ele tem acesso à mente de uma criança, né? Por quê? Abriu legalidade, aquela comida ela é oferecida, né? Então, isso aí é muito sério, tá? Ou às vezes, queridos, é mais para a criança passar mal. Então, a gente sabe de muitos testemunhos que né, principalmente, deixa eu ver, apóstolo, o que vem no kit da Global? Ai, gente, esse ano eu não sei o que vai ter. O ano que vem, né? Não sei o que vai ter, mas tem um kitzinho bem legal para você. Amém? É o apóstolo que arruma isso aí. Isso aí já não é a minha alçada. A minha alçada é gerar óleo. Minha alçada, cada um tem sua responsabilidade na conferência. O kit geralmente é a pastora Elisângela, né? Às vezes a Nani também, que vê também isso daí, pro kit, o apóstolo. É o apóstolo que decide o que vai e o que não vai. Amém? Mas a minha alçada é orar, é gerar óleo, amém? Gerar vocês lá na conferência, aleluia. Gente, a gente está muito feliz, tá? Com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tá sendo um tempo tremendo, um tempo de expansão, um tempo sobrenatural. Os quartos privativos já, praticamente, eu acredito que já devem ter acabado. Então, vocês vão ter que se virar para viver, né? Então, aqueles que não conseguiram ainda se inscrever, provavelmente, né, lá futuramente vai ter o ingresso avulso, só que o ingresso avulso a pessoa vai ter que arrumar uma hospedagem fora, amém? Olha aí a Rosiane, já garanti minha vaga. Ei, Rosiane, você não vai se arrepender. Gente, quem fez a inscrição para a conferência e é a primeira vez, eu já advirto vocês, tá? Vocês não vão se arrepender, na verdade, vocês vão se arrepender de não terem ido nas outras edições. Desde a edição de 2023, 24, 25. É que a gente vive um aceleramento tão grande. A gente, quando fez a primeira, tadinha, a pastora Elisângela organizou tudo, praticamente tudo sozinha. A gente fez num lugar que cabia só 350 pessoas. Gente, foi tremendo. Aí na outra, já foi aquele tamanho de gente. Amém? Então, vocês se preparem que vai ser um tempo estrondoso. Aleluia! Se você tá com dificuldade de fazer sua inscrição, Nani, passa o número aí da pessoa que eles têm que procurar. Obrigada, Lu. Passa o número aí da pessoa que eles têm que procurar. Né? Tem um suporte nosso, tá? Que vai te auxiliar aí, amém? Glória a Jesus. Passa o número aí do responsável lá, Nani, fazendo favor. Glória a Jesus. Primeira vez este ano, foi tremendo, já escrevi. Gente,
se preparem, porque vai ser um tempo estrondoso. Ah, o suporte não responde, mas vai responder. Fique em paz que ele vai responder. Amém? Eu acho que é o suporte do site esse, né? Vai responder. Amém? Vai responder. Pastor Eduardo vai responder você. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Jeremias 41, se você puder, abra comigo. Amém? Eu louvo a Deus, irei em nome de Jesus com a minha família. Gente, eu profetizo você e a sua família na conferência. Esse ano vai ser algo, né? Esse ano de 2026 vai ser algo estrondoso. Estrondoso. Ele demora, mas responde. Mas ele vai responder todo mundo. Tem chão, gente, até lá. O ruim é que, né? Às vezes você pode perder. Fica insistindo, fica chamando todo dia. Eu ligaria, tá? Quando eu quero uma coisa, eu sou insistente. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abram comigo em Jeremias. Isaías nós já lemos. Gente, eu tava fazendo as contas, vai dar certinho. Falta, acho que 60 e poucos capítulos, então vai dar pra gente terminar tudo. Amém? Vai dar bem certinho. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Queridos, vamos lá. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma madrugada, mais um devocional. Pai, fala conosco de forma profética. Me usa aqui, Senhor Deus, para falar com os teus filhos. Senhor, nós declaramos uma nuvem de revelação, a nuvem de conhecimento, aberta agora sobre os nossos corações. Senhor Deus, que o Senhor possa nos confrontar, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos aquecendo com o doce e amoroso Espírito Santo. Nós entramos debaixo da dispensação, da dependência, do governo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nosso sábado, em nome de Jesus. Amém. Hoje você que é meu aluno do Reset, hoje tem a nossa penúltima imersão, que é autoridade profética. E se você gosta de uma palavra carregada de unção, hoje a imersão é sobre isso. Então eu vou falar sobre autoridade profética e para mim não tem jeito melhor de falar de autoridade profética a não ser falando da trajetória de Elias, da trajetória de Eliseu. Então eu vou usar, né, essa história bíblica para estar falando de autoridade profética. Vou trazer esses episódios para vocês para falar como eles exercitaram a autoridade profética, o que você vai aprender sobre a autoridade profética. Então hoje é um dia daqueles que Deus vai te pegar assim, ó, e te espremer, tá? Hoje provavelmente eu vou ser tomada pelo Espírito Santo, provavelmente não, tenho certeza, porque é uma palavra extremamente profética, uma palavra, né, pra vocês terem noção, é bem grande a imersão, tá? Bem grande a imersão. Eu ainda tô corrigindo, né? Então é muita coisa, ela tá pronta, mas tô corrigindo, preciso dar mais uma lida, mais uma corrigida. Muito rico em imagens, né? Ontem eu fiquei caprichando para vocês nas melhores imagens, mas ainda tenho que corrigir, que eu não tive tempo ontem de corrigir, porque ela é muito grande. Ela tava com 20 e poucas folhas, eu vou ver se eu consigo dar uma reduzida, tá? Mas se preparem que essa imersão vai ser extraordinária. Te espero hoje às 14 horas. Coloca aí no seu alarme para você não esquecer, porque não tem nada melhor. E no final eu vou estar ativando a sua autoridade profética, tá? Aí a próxima imersão é da unção da águia, que é a de número 10. Aí nós vamos ter uma aula bônus, onde a gente vai falar de transferência de unção. Vai ser um tempo poderoso, amém? Aula bônus ainda não sei que dia vai ser, mas acredito que, se tudo der certo, pode ser no dia 15, tá? Mas a gente vai ver ainda, amém? Glória a Jesus. Gente, o PDF da imersão ainda não está disponível, porque eu ainda tenho que dar mais uma corrigida, tá? Eu achei que ele ficou muito grande, eu quero tirar algumas coisas, tem 20 e poucas folhas, eu quero tirar mais algumas coisas, amém? Jeremias 41, abra comigo, amém? Glória a Jesus. Jeremias 41, se você tem aí, aleluia. Jeremias 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias, o neto de
Elisama, o que era da família real, o que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com os 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Então aqui Gedalias morre, tá, gente? Ele é matado. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispa. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram a Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado o cabelo, rasgado as roupas e cortado e traziam ofertas de cereais e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que os acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Então você está vendo aqui que Ismael, na verdade, está simulando, né? E ele que está fazendo toda essa arruaça aqui, esse assassinato. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa. Quando ele fortificou a cidade para se defender de Bassã, rei de Israel, Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e as outras pessoas em Nebuzaranda, capitão da guarda. Havia deixado em Mispa aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Cairá, e os outros comandantes que os acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles os alcançaram no grande açude perto de Gibeon, e o povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros em Mispa escaparam e começaram a ajudar Joanã. Então aqui se levanta Joanã contra contra Ismael. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio, que Ismael havia capturado em Mispa depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Amanhã nós vamos continuar no 42, tá? Então Ismael, descendente real, né, e aliado dos amonitas, finge paz, finge estar tudo bem, e ele assassina Gedalias e todos os soldados que estavam com Gedalias ali, certo? E o ataque vai acontecer aqui durante a refeição, tá? Então, olha só, essa traição acontece de uma forma que Gedalias não esperava, mas Gedalias já havia sido advertido, tá? Que que estavam tramando tirar a vida dele. Quem lembra, né, no episódio anterior, certo?
Então, a gente tem que ter discernimento espiritual, porque nem sempre o nosso inimigo, ele vem na nossa direção declarado. Nem sempre a pessoa que senta na mesa com você declara que não gosta de você. Às vezes está ali simulando. E a gente vai ver aqui que Gedalias está simulando. Ao ponto de estar ali numa refeição, ele se levanta de um salto, ou seja, de um salto ele se levanta, tá? Prestem atenção. E aí ele mata Gedalias e todos os outros guerreiros que estão com Gedalias. Amém? Então, o que vamos aprender aqui? O que a gente aprende aqui? A gente tem o discernimento espiritual. Eu já disse para você que o discernimento espiritual é uma coisa que você compra todo dia. Mas compra com o quê? Compra com oração, com jejum, compra com a sua edificação, com santidade. E discernimento espiritual é quando você tem um faro, quando você tem um quê? Você fala, isso aqui tá errado, tá muito bonito, eu vejo tudo lindo, mas eu não sinto paz. E às vezes, queridos, pessoas vão se aproximar de você, vai fazer tudo, vai te servir, vai te bajular, vai te presentear, só que a intenção dessa pessoa é te matar. Mas hoje nós não estamos falando de um assassinato físico, mas de um assassinato espiritual. Nós estamos falando de uma pessoa que talvez quer a sua posição, quer o seu marido, quer a sua casa, quer o seu ministério, quer, ou às vezes, fazer bagunça dentro do seu ministério, fazer bagunça dentro da sua vida. Amém? Então nós precisamos aprender a discernir quem, queridos? Nós precisamos aprender a discernir quem são os Ismael que têm se levantado. Quem são os Ismaels que estão ali sentados, tá fazendo uma refeição, só esperando para dar um salto e lançar o bote. Então nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela, tá? E muitas vezes pessoas vêm nos advertir, vigia com o fulano, vigia com o ciclano, vigia com o beltrano. Então, quando é uma pessoa falando, a gente vai discernir, porque às vezes pode ser também implicação daquela pessoa, mas quando são várias pessoas que não estão conectadas entre si, mas têm a mesma impressão dessa pessoa, isso não é à toa, gente. Então, por exemplo, vem lá a Mariazinha falar da Joana, aí vem lá o José falar da Joana, mas a Mariazinha e o José não se conhecem, mas têm o mesmo discernimento da Joana. Então, o que você faz? Você fica em alerta. Nós não estamos falando de rejeitar uma pessoa, de excomungar ela, de expor ela, mas você toma cuidado e não dá o que, gente? Intimidade. O inimigo, ele é sorrateiro, ele não vem declarado com a espada na mão, ele espera para sentar na sua mesa, para ele dar um salto e falar, te peguei. Então o inimigo, na verdade, primeiro ele quer alcançar território, ele quer o território da tua casa, o território da tua família, o território, ele quer ter acesso ao seu coração, tá? Então, principalmente, prestem muita atenção aqui. Você não conta suas coisas para qualquer pessoa. E você escolhe o que você conta. E quando você escolher o que você conta, você já pensa, se isso vazar, tem algum problema? Não, isso aqui não tem problema nenhum. Então tá tudo bem eu contar isso aqui. Mas você tem que tomar cuidado, tá? Quem são seus confidentes? Porque às vezes não é uma pessoa de confiança, mas é uma pessoa que tá ali camuflada, mascarada. Amém? Vamos continuar aqui? Aqui, ó. Deixa eu continuar aqui no outro episódio aqui, tá? Então, aí se levanta Ismael e mata Gedalias e os guerreiros. Joanã e os guerreiros, agora se levanta Joanã, que é outro guerreiro, e persegue Ismael, liberta os cativos, mas o povo fica com medo da reação da Babilônia. Então, mesmo depois da libertação, o medo, né, toma ali o coração daquelas pessoas, certo? Então, aqui a gente vê, né, Joanã sendo levantado para ir lá e matar o Ismael, né, para ir atrás de Ismael, certo? Nesse tempo, quem governava nesse tempo? Governava o rei Bassã. E hoje vocês vão ter uma aula comigo na imersão, porque, sabe, eu tava escrevendo a imersão e eu falei assim, gente, Elias foi estabelecido como profeta
no tempo do rei Acabe. Só que muitas pessoas não sabem que Israel era unificado. Então vem rei Saul, rei Davi, rei Salomão. Até esses 3 reis, eles eram um só Israel, um só povo, tudo era unificado. Depois tem uma divisão. E aí começa a divisão do reino de Israel e o reino de Judá, o reino do sul, o reino do norte, tá? Então, hoje vocês vão ter uma aula comigo sobre isso para que vocês entendam, tá? Porque às vezes vocês falam, mas tem 2 reis. Não, porque Israel se dividiu, tá? Então, hoje vocês vão ter uma aula ali para vocês entenderem por que aconteceu essa divisão, tá? Então, dividiu Israel do sul e Israel do norte. Dividiu o reino de Judá, tá? E o reino de Israel. Israel é o reino do norte, Judá é o reino do sul. O reino do sul é aquele que se manteve fiel e o reino do norte é aquele que fez mistura, construiu o bezerro de ouro. Nananana. Então, hoje vocês vão ter uma aula bem profética e poderosa aí para vocês poderem entender, né? Então, eu sempre gosto de trazer o contexto do que está acontecendo ali naquela época, para vocês poderem entender a estrutura, como que você vai ver a autoridade profética de Elias, porque você precisa entender o contexto geopolítico, o contexto, né, governamental daquele local. E aí, exatamente, a desobediência de Salomão foi com que fez com que o reino fosse dividido, né? Então, vocês se preparem que nós vamos ter uma aula poderosa hoje, amém? Bom, abre comigo lá em Êxodo, eu vou continuar o que eu estava falando ontem para vocês, amém? Abre comigo lá em Êxodo, amém? Glória a Jesus. Abre comigo lá em Êxodo 2, amém? A gente está falando sobre Moisés, Êxodo 2. Êxodo, capítulo de número 2. Aí a gente pega lá do verso 11, tá? Do verso 11. A gente leu essa parte aqui, pode ser do verso... Aqui a gente já leu essa parte, deixa eu ver. Só abre aí em Êxodo 2, tá? Aí eu vou ver que parte que eu vou ler, tá? Então, só vou dar uma recapitulada. Então, ontem nós vimos, né, como foi o nascimento de Moisés. Moisés já nasceu debaixo de uma sentença onde todas as crianças menores de 12 anos deveriam ser mortas, porque o faraó tinha medo de que um libertador vinha se levantar. A mãe de Moisés pega Moisés e coloca num cestinho, né? E esse cestinho vai parar na mão da princesa, e a princesa cria Moisés dentro do palácio com toda a cultura, com toda a educação, como um príncipe, certo? Então Moisés, sendo hebreu, cresce debaixo de cuidados egípcios, né? E ele é muito bem tratado, ele cresce de fato como um príncipe, tá? E aí a gente viu que quando ele começou a entender as coisas, ele sabia que ele era hebreu, ele começou a ter interesse pela sua filiação. O que é a filiação? Pela sua origem, né? A sua filiação. Ele começou a ter interesse pela sua filiação. E aí ele vai ao povoado visitar o povo e ali ele encontra, né? Ele encontra os egípcios, acho que maltratando o hebreu, e aí ele, né? Aquilo ali explode nele, né? Vem pra fora, né? A vontade de se vingar, então ele acaba matando um egípcio. No outro dia ele encontra 2 hebreus brigando, e aí os hebreus falam, será que você é juiz? Será que você é nosso príncipe juiz? Né? Vai me matar como você fez com aquele egípcio? E o que acontece? E ele fica com medo, porque ele fala, nossa, se esses hebreus já estão sabendo do que aconteceu, né? Provavelmente Faraó já deve estar sabendo. E Faraó de fato fica sabendo, e Faraó busca matar Moisés. E aí a alternativa de Moisés aqui é fugir do Egito, tá? Para Midian, certo? Então vamos lá. Agora, o processo de Moisés é se esconder. Por que eu estou trazendo aqui essa história em episódios para vocês? Porque eu quero que você entenda que Moisés foi o maior libertador da Bíblia. Ele tirou, queridos, foi uma nação dentro de outra nação que estava no cativeiro.
E para fazer isso, ele teve que enfrentar principado, potestade. E nós estamos falando de uma escravidão que já durava mais de 400 anos, tá? Então, vocês têm noção o que é isso, certo? Isso é algo muito forte. Então, Moisés, ele enfrentou o processo de lidar com a sua origem, com a sua filiação. Peraí, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Peraí, o que está acontecendo com o povo hebreu? Então, ali veio para fora realmente a essência de Moisés. E quando acontece isso, ele acaba cometendo um assassinato, tá? Moisés assassina o egípcio e aí o faraó fica sabendo. E agora ele tem que enfrentar o processo de ir embora do Egito e por quê? Para poder livrar a sua vida. Então vem aqui comigo. Por que Moisés vai para Midian? Porque ele mata um egípcio, certo? Ele errou? Sim, ele pecou, tá? Ele errou porque ali já talvez no coração dele já tinha aquele desejo de ser um libertador, de ser um justiceiro, de ser um juiz. E muitas vezes em nós também tem aquela coisa, eu sei que Deus quer me usar nisso, naquilo. Você sente aonde Deus quer te usar, e você talvez já quer ser usado, só que o problema de às vezes de querer já ir fazer, colocar a mão na massa sem passar pelo processo, é talvez você cometer besteiras, como Moisés cometeu. Só que Deus usou dessa fatalidade do assassinato para levar Moisés para Midian e ali trazer ele debaixo de um processo. Amém? Então, queridos, quando eu, lá em 2016, realmente eu sou cristã desde os 7 anos de idade. Mas desde quando eu nasci, né? Mas quando eu fui mesmo para um lugar, né? Que eu fui evangelizada com 7 anos. Mas eu me converti de verdade, acho que foi realmente em 2000. Eu já tinha tido uma experiência com Deus, mas foi realmente em 2016. Por que eu estou contando isso para você? Porque para que você entenda que ali Deus começou a trazer, através de palavras proféticas, aonde ele me colocaria, eu sentia que eu seria alguém que ele me usaria de uma forma grande. Mas se eu tivesse já falado, então eu já vou ser usado, então eu já quero colocar a mão na massa. Só que não funciona dessa forma. Entre o chamado existe um processo. Então aqui, queridos, a gente está vendo Moisés que tem um grande chamado a ser o maior libertador que você vai ver na Bíblia depois de Cristo Jesus, tá? Moisés é uma tipologia de Cristo, porque ele foi lá no Egito, tá? O Egito é uma tipologia do inferno, uma tipologia do sistema, certo? Então, ele foi lá, Deus criou ele dentro desse sistema para entender o sistema para depois tirar o povo, certo? Então, Deus está tirando Moisés agora do Egito para tratar com ele. E muitas pessoas não entram no processo do tratamento. Então, Moisés foi criado dentro do Egito, com cultura egípcia, sendo ensinado a ser um guerreiro. Só que agora ele precisa ser tratado por Deus. E para ele ser tratado por Deus, querido, para ele poder se tornar quem ele realmente nasceu para ser. Ele tinha um vislumbre, um sentimento, uma emoção, talvez pensamentos, né, sonhos do que Deus poderia fazer com ele. Mas, para isso, ele precisava passar pelo processo do tratamento, tá? Então, Moisés, quando mata esse egípcio, ele agora é tirado do Egito e é levado para Midian, certo? Aí eu contei para vocês que em Midian ele, né, vai se casar com Zípora, tá? Então, muitas vezes há essa necessidade e na maioria delas, né, Deus vai te tirar do Egito, Deus vai ter que te tirar desse sistema. Então, por exemplo, quando você se converteu, Deus teve que te tirar do mundo e te levar para um lugar chamado Midian. Midian é uma terra de julgamento, é uma terra de ressignificação. Então, onde foi o seu Midian? Eu sei onde foi o meu Midian, tá? Meu Midian durou 10 meses, aonde ali eu tive o meu encontro face a face com Deus.
Mas eu tive o quê? Sair do sistema, sair do Egito, sair do mundo, para que Deus pudesse não só me tratar, mas gerar em mim a minha identidade. Então, o que Deus está fazendo aqui com Moisés é tirando ele do Egito, levando ele para Midian. E às vezes, queridos, Midian não é a terra que você quer ficar. Midian não é o lugar que você sempre sonhou. Midian não é a cidade perfeita, certo? Midian não é a estação mais confortável, mas é a estação onde Deus precisa tratar seu caráter, é a estação onde Deus precisa ressignificar os seus princípios, é a estação onde Deus precisa te tirar da exposição do Egito, do mundo, das coisas, e é em Midian que Deus te desconecta de pessoas, desconecta de lugares, desconecta de hábitos, desconecta de coisas tóxicas, e ali em Midian é o tempo que é de tratamento para sua alma e encontro com Deus, certo? Então agora Moisés vai para Midian e de príncipe ele passa a ser um pastor de ovelhas, tá? Então Deus está tirando, tá, o Moisés do título de príncipe e está colocando agora ele no título de cuidador de ovelhas. E aí Moisés está pegando as ovelhas de um lugar, colocando em outro, e esse processo de Moisés vai durar 40 anos. E 40 anos, como eu disse para você, significa transição. Hoje eu vou trazer uma palavra poderosa. Quando Elias, Deus me deu uma revelação sobre Elias, que você vai ficar chocado. Quando Elias, presta atenção, quando Elias vai para a caverna, ele leva 40 dias para chegar no Monte Horebe. Você sabe por que demora 40 dias? Porque nesses 40 dias Deus precisava tratar a alma de Elias. Deus precisava fortalecer o espírito de Elias. Amém? Então, vocês se preparem que hoje vai ser manto atrás de manto na tarde, 14 horas. Você que é meu aluno do Reset, se prepare, tá? Porque você vai receber algo hoje poderoso. Então, aqui Moisés está em Midian, certo? Aqui Moisés está gerando agora a maturidade certa. Então ali ele foi precipitado, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, só que agora aqui ele está sendo tratado. Aqui ele está recebendo um tratamento na sua alma. E esse processo de Moisés vai durar 40 anos. Então aqui Moisés vai ter que aprender uma outra cultura, saiu dos seus despojos de príncipe, tá sendo pastor de ovelha, tá levando as ovelhas de um lugar para outro, porque futuramente Deus vai fazer com que Moisés venha tirar um rebanho, um povo do Egito para a terra prometida. Então Deus está agora treinando Moisés em Midian, treinando Moisés a ter paciência, a ter misericórdia, né? Eu acredito que Moisés já era tudo isso, a essência de Moisés, mas aqui Deus está o quê? Tratando. Então Deus está tirando Moisés dos holofotes do Egito, Deus está tirando Moisés de um lugar de realeza e está levando ele para um lugar de humildade, tá? Tá levando Moisés agora para um lugar de tratamento. Então, esses 40 anos que Moisés vai passar em Midian, ele se casa, ele tem seus filhos, ele começa a pastorear ovelhas e Deus nos trata no comum. Deus nos trata, queridos, em circunstâncias comuns. Às vezes Deus nos trata numa coisa pequena que nós estamos fazendo. Porque às vezes tem pessoas que acham que o tratamento de Deus, para aprender algo com Deus, tem que ser algo no extraordinário. Não, Deus nos trata no dia a dia, nas coisas ordinárias, nas coisas comuns, tá? Então aqui Moisés vai ficar 40 anos em Midian, tá? 40 anos no anonimato, 40 anos na escola do silêncio, 40 anos aonde ele está só aprendendo. Ele está só amadurecendo. E tem muitas pessoas que, além de não permitir Deus tratar, não se submete ao anonimato. Queridos, se em você existe um vislumbre, um sentimento que Deus vai fazer algo grande, você precisa respeitar o processo. Se você não respeitar o processo, você não vai ter autoridade profética para fazer aquilo que Deus te chamou. Se você não se submeter a processo, por quê? O processo te matura, te amadurece. O processo forja o seu caráter. O processo te dá fé. Amém? Então, agora,
Moisés está na escola do silêncio, na escola do anonimato. Então Deus, vamos supor, Deus te deu um monte de profecia, que você vai isso, que você vai aquilo, mas você só ora no secreto. Você só congrega, ninguém te dá uma oportunidade. Mas o que Deus te pediu não foi agora pregação, Deus não te pediu, Deus te pediu consagração, Deus te pediu jejum, Deus te pediu oração. Amém? Mas você só precisa fazer a sua parte, e essa é a escola do anonimato. O problema é que pessoas não querem ficar no anonimato. As pessoas não querem respeitar o processo da poda, o processo da maturação. O maior problema das pessoas hoje é, de um dia para a noite elas querem já. E o problema, queridos, da exposição muito rápida é talvez uma queda muito brusca e uma queda que talvez não se levanta mais. Amém? Toda vez que Deus fala que eu vou crescer, que eu vou expandir, que o ministério, eu sempre falo, Deus, não me deixe crescer sem antes o Senhor crescer o meu caráter, o Senhor crescer a minha maturidade, o Senhor crescer a minha fidelidade, o Senhor crescer tudo aquilo que me sustenta na posição a qual o Senhor colocou. Porque, queridos, não adianta você querer, vou dar um exemplo, quantas pessoas, tá? Quantas pessoas que ganham na loteria, mas empobrecem em 2, 3 anos, por quê? Uma pessoa que adquiriu muito dinheiro, mas não tem maturidade para administrar, não tem visão, não tem temor que aquilo pode acabar. Lógico, é um dinheiro maldito? Sim, é um dinheiro maldito, e como Satanás dá com uma mão, ele tira com as outras 2 mãos. Mas vamos supor, vamos colocar agora no exemplo que não foi nem numa loteria, foi numa herança. A pessoa recebeu uma herança ali inesperada. Se ela não tem maturidade, se ela nunca lidou com dinheiro, ela vai perder aquilo ali do dia para a noite. Certo? Então nós precisamos ter as ferramentas que vai nos sustentar na posição a qual Deus está nos apontando. Então não adianta você só estar na posição. Você tem que ter base, você tem que ter firmamento, você tem que ter o que? Estrutura para estar posicionado nesse lugar e não sair desse lugar. Então aqui Moisés se tornou pastor de ovelhas, tá? Moisés se tornou pastor de ovelhas, décadas, sem título. Ali não tinha mais ninguém oferecendo comida para ele, não tinha mais ninguém cuidando dele, deixando a roupinha dele pronta. Aqui, queridos, ele sai de uma realidade, de um extremo, agora aqui ele vai para outro. E muita gente não entende o processo de Midian. Midian é um lugar onde Deus quer forjar humildade em você. Midian é um lugar onde você vai deixar de ser servido e agora você vai ter que correr atrás das suas coisas. Midian talvez é um lugar onde você vai ser humilhado, mas Deus está tratando o seu caráter. Midian talvez é um lugar que você não quer ficar. É uma cidade, é uma circunstância, é um trabalho, é um emprego. Só que Deus está tratando você naquele local. Amém? E no tempo certo, Deus vai te chamar para sair de Midian. Ele vai te chamar e ele vai te tirar de Midian. Amém? Então, antes de liderar pessoas, antes de Moisés ser estabelecido no lugar, na grandeza onde Deus o chamou, você não tem noção, queridos. Para mim, um dos maiores homens na Bíblia foi, tirando Deus, Jesus, o Espírito Santo, é Moisés. Eu gosto, muito de Elias, Eliseu, mas Moisés, ele teve que vencer os seus obstáculos. E ele não tirou, queridos, 100 pessoas, 120 pessoas. Ele tirou, nós fizemos ontem, uma conta, 2 milhões de pessoas de uma terra de opressão, debaixo da virtuosa, poderosa mão de Deus, debaixo 10 pragas. Então, antes de liderar pessoas, antes de ser estabelecido nos locais, tá? O Senhor precisa o quê? Quebrar o orgulho, o Senhor precisa gerar mansidão, o Senhor precisa construir nossa identidade, o Senhor precisa tratar o nosso caráter, o Senhor precisa tirar os espinhos da sua carne que faz você pecar toda hora. Então, Moisés fica 40 anos em Midian sendo tratado por Deus, sendo ensinados no simples, sendo ensinado no ordinário. Aí você está aí preocupado porque você tem um ano que você não vê nada acontecer. Queridos, tem processos que duram 2. Agora, se você é o tipo de pessoa que está no processo, mas está com um pé aqui, outro no mundo, uma hora está com um pensamento aqui, outro pensamento lá, o seu processo vai ficar só durando. E você não vai sair de Midian nunca, tá? Talvez você nem saiu do Egito. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais intencional e radical você for, maior é o aceleramento que Deus vai trazer na sua vida. Quanto mais honesto, sincero, eu estou com Deus, é sim, sim, não, não.
Agora tem gente que fica lá, eu tô aqui no processo, mas tá difícil, aí dá uma pecadinha aqui, dá uma sambada no mundo ali. Quando vê, queridos, o seu processo, que era 2, passa para um tempo maior, porque você não tá aprendendo. E aí, tá? Antes de você fazer o que Deus te mandou fazer, antes de Deus te estabelecer aonde Ele vai te estabelecer, Ele vai te levar para Midian, para te lapidar. Ele vai te levar para Midian, para tratar a sua alma, para tratar o seu caráter, para arrancar o orgulho. Porque, queridos, se nós não tivermos o fruto do Espírito, a gente não vence as obras da carne. Não adianta. Então, anonimato, escreve aí, o anonimato é onde Deus forja a nossa autenticidade. Porque quando tem pessoas te vendo, você pode dissimular ser quem você não é. Mas no anonimato, nós vamos gerar autenticidade. No anonimato, a gente não precisa representar. No anonimato, nós não precisamos tentar parecer alguma coisa, porque é só nós e Deus, tá? Por isso que Deus precisa te levar para um lugar simples para tratar você, porque uma das coisas que Deus mais quer fazer dentro de você é a autenticidade. E o que é ser autêntico? Autêntico, querido, é uma pessoa que não representa, é uma pessoa que não é teatreira. Você já viu que tem pessoa que está falando, você fala, você não é isso daí. Eu não sinto verdade nessa pessoa. Agora, quem é muito sincero como eu tenho um problema, que se eu não gostar, você vê na cara. Eu não preciso falar. Se eu estiver brava, você vê na cara. Porque eu sou expressiva, eu sou sincera, não tenho prega na língua. Quando eu vi, eu falo, não é desse jeito, não é essa forma, não concordo. Eu não preciso dar um jeitinho, te amaciar, porque não. O sim, sim, não, não. Amém? Então, mas eu não era dessa forma. Eu fui forjada em Cristo ser assim, tá? Principalmente para aquilo que eu faço, que é libertação. Então, Deus trabalha, tá? Aonde ninguém tá te vendo. Deus trabalha porque nesse lugar que ninguém tá te vendo, você para de dissimular. Você começa a ser autêntico, ser quem realmente você é. Por isso que Deus precisa levar você para Midian. Porque se ele não te leva para Midian, num lugar de anonimato, num lugar deserto, como que Deus trata você? Se Moisés fica no Egito, ele tem que representar ser um príncipe ali. Talvez essa não é a essência dele. Então, por que Deus tem que tirar, muitas vezes, a gente de um lugar confortável para um lugar desconfortável, para um lugar de anonimato? Para ele trazer o que realmente nós somos. Para ele trazer o que realmente está nas nossas veias. Amém? Às vezes a gente fica querendo se mostrar com coisas materiais. Às vezes a gente fica querendo contar a vantagem das coisas para parecer que a gente é bom, isso e aquilo. Só que quando a gente vai para o anonimato, a gente pode fazer essas coisas porque lá não tem ninguém para você ficar fazendo isso. Lá não tem ninguém para você ficar querendo competir, se exibir. Porque Midian é um lugar de tratamento da sua alma, tá? Midian é um lugar de tratamento. Então, vamos lá. Moisés fica em Midian 40 anos, cuidando de ovelhas, tá? Casa, tem seus filhos. E ali ele aprende muita coisa que ele não aprendeu dentro do Egito. Por quê? Dentro do Egito era um lugar de realeza, era um lugar de destaque, era um lugar de muita gente nobre, é um lugar de ter que representar, é um lugar de sociedade, um competindo com o outro, eu fico imaginando, né? Tem esse povo que vive na sociedade, aí eu vou porque é o jantar, vai estar o prefeito, e um querendo se mostrar para o outro, e um povo tudo vazio do Espírito Santo, um povo tudo vazio de Deus. E aqui eu imagino que Moisés estava nesse meio, né? Esse meio, e agora Moisés vai para um anonimato, para um lugar simples, cuidar de ovelha, para tratar o caráter, para tratar Moisés, para Moisés começar a dar valor talvez nas coisas que ele não dava. Muitas vezes, querido, nós somos forjados dentro da nossa casa por causa do nosso pai, da nossa mãe. Talvez você escutou sua mãe falando que você tinha que casar com um homem rico para ter uma vida boa. Ou às vezes vocês são de uma condição boa e talvez o seu pai, a sua mãe é da alta sociedade, só vive no meio desse povo vazio. E às vezes você não conseguiu ainda dar valor nas coisas. Você não conseguiu dar valor no que realmente importa. Então muitas vezes Deus precisa nos levar para Midian, para quebrar nossa crista, para tirar o nosso orgulho, para tirar a nossa soberba, para a gente começar a valorizar coisas pequenas, coisas que antes
você não conseguia enxergar. Depois do processo em Midian, Deus vai ter um encontro com Moisés, tá? O encontro na sarça, amém? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Deus vai aparecer para Moisés no deserto, numa sarça que queimava, mas não se consumia. Vamos achar onde está essa passagem? Tá. Abre comigo no capítulo de número 3, tá? Do verso 2 em diante. Êxodo, capítulo 3, do verso 2 em diante. Olha aqui. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto de chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, ou para a sarça. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Então, Deus está falando aqui, Deus está se revelando a Moisés. Como que Deus se revela? Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de seu pai, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido a opressão do meu povo no Egito por causa dos capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios. Preste atenção. Circula a palavra desci. Nós entendemos que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus está em todos os locais. Mas aqui Deus, o Yahvé, tá? Yud-Hi-Vav-Hi, o nome de Deus sagrado, pronúncia. O Yahvé, o Adonai, ele vai falar que ele vai descer. Então, presta atenção. Deus está sentado no seu alto sublime trono. Aqui ele vai falar, olha só, desci. Como que Deus desceu? Desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Todos esses com eus aqui são os inimigos do povo de Deus, tá, gente? Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Quem está enviando quem? Deus está enviando Moisés a faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Presta atenção aqui, para você entender uma coisa. O povo, a nação de Deus, o povo de Israel, eles não estão na sua terra ainda. É um povo sem terra. É um povo que está dentro de uma outra nação. É um povo que só vai firmar em terra quando conquista essa terra prometida. Mas eu preciso que você entenda. Esse povo está dentro de outro povo, está dentro de uma nação estrangeira. Amém? Então, Israel, a nação de Israel está dentro do Egito. E por que eles estão lá dentro? Porque eles pecaram, porque eles fizeram as coisas erradas. E eles estão ali cativos mais de 400 e poucos anos. Moisés, porém, disse a Deus,
quem sou eu para me apresentar ao faraó? Porque Moisés foi criado lá dentro, conhecia Faraó, o braço forte dele. Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que envia. Peraí. Deus é quem envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Eita glória! Então presta atenção. Moisés, tá? Está agora no monte e ele está tendo um encontro face a face com Deus. E Deus vem e fala, Moisés, escutei a súplica do meu povo Israel que está no Egito. Eu desci para tirar eles do Egito para levar eles para uma terra que mana leite e mel. Amém? Olha isso, queridos, como isso é forte. E aqui vamos ler o 12 de novo. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao meu povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vocês. Então, para os israelitas, tá? Prestem muita atenção. Olha só, Moisés vai falar assim, Deus, mas quando eu me apresentar aos israelitas e ele perguntar qual que é o nome dele, então, olha aqui o nome de Deus. Eu sou, aqui ó, eu sou o que sou. Esse seria o código para Moisés se apresentar aos israelitas. Amém? Deus também instruiu Moisés, diga ao meu povo de Israel, Javé, Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. O nome de Deus, queridos, se escreve YHWH, assim, ó. Yahweh. Amém? Como que se pronuncia esse nome? Yud-Hi, Vav-Hi. Isso é um nome sagrado. Essa é a pronúncia certa. A pronúncia em hebraico. Yud-Hi. Vamos lá comigo agora de novo. Esse nome, você não tem noção que esse nome quebra cadeias. Porque a pronúncia desse nome, ela tem que ser em hebraico. Ó, Yud-Hi, Vav-Hi. Hi como se estivesse respirando. Amém? Certo? Esse é o meu nome, ó, esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse, tenha observado atentamente e veja como os egípcios têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus e os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhes dirão, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro e agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor. Presta muita atenção aqui. Escreve aqui no chat, estratégia de Deus. Quando Deus manda Moisés, eu já volto na palavra profética da sarça ardente, mas eu preciso abordar com vocês. Quando Moisés vai dar instrução, quando Deus vai dar instrução para Moisés de como que ele deveria fazer,
olha só, a primeira vez que ele vai se apresentar ao faraó, não é falando para faraó libertar eles, mas para faraó permitir que eles vá para o deserto adorar ao seu Deus 3 dias. Mas Deus não disse que Moisés veio para tirar o povo do Egito? Mas presta atenção, Deus manda, olha aqui, porque se Moisés chega falando, olha, faraó, libera aí o pessoal para ir embora, talvez nesse momento faraó ia achar um absurdo e ia mandar matar todo mundo, tá? Então olha a estratégia de Deus. Não, entra, vai ali diante de faraó e fala assim: os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles apresentarão ao rei do Egito e dirão: o Senhor Deus, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir. Deus já sabia a conduta de Faraó. Então Deus usou uma estratégia o quê? Não chega falando, pedindo a liberdade. Chega falando que eu me apresentei a vocês e que eu estou pedindo um sacrifício no deserto de 3 dias. E o rei não vai deixar você. O rei não vai deixar, ele não vai permitir isso. Então, queridos, eu quero que você entenda que para tudo existe estratégia. E aqui eu vejo Deus usando uma estratégia para o povo não ser morto. Agora vamos voltar aqui rapidinho, tá? Na sarça ardente. Então, depois que Moisés passa por Midian, agora ele vai ter um encontro face a face com Deus. Depois que ele é tratado, depois que ele está lapidado, depois que ele já está ali, né? Depois que Deus trata o emocional dele, trata o psicológico dele, aí agora ele vai ter um encontro com Deus na sarça, nesse monte, que vai mudar completamente a vida de Moisés. E aqui Deus se apresenta para Moisés e fala para ele para o que o criou, qual que é a missão dele, o que ele deve fazer. Aqui Deus vai dar aqui direção. Mas a gente vai perceber que Moisés, mesmo sendo instruído pelo grande eu sou, ele não se sente capaz, ele não se sente digno dessa missão. Mas como eu vou me apresentar ao faraó, tá? Então Deus aparece aqui para Moisés no deserto, né? Ele se revela, ele revela o seu nome, ele revela o propósito, ele revela a identidade, ele revela a direção, tá? Então, queridos, o chamado ele não nasce no coletivo, o chamado não nasce no meio de um monte de gente. O chamado para o que você realmente nasceu, ele nasce no secreto. E Deus vai se revelar para você no secreto, na sarça ardente, numa manifestação da presença dele, que ele vai falar, olha, eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo. Amém? Eu tenho dentro do meu DNA um chamado profético muito grande, um chamado à libertação muito grande. Eu não consigo fugir disso. Quando eu vejo, eu estou ministrando libertação, eu já estou profetizando. Amém? Então, nós não conseguimos fugir do nosso chamado, uma vez que nós estamos face a face com Deus. Então, chamado não nasce no meio de um monte de gente. Então, é necessário ir para Midian, é necessário estar esse tempo no anonimato, é necessário, né? Esse período que Moisés passa de 40 anos é necessário. E o problema hoje dos jovens, desse pessoal, que eles querem hoje, né? Eles são estabelecidos hoje, ou seja, se encontram hoje na presença do Senhor, ou até mesmo pessoas que acabaram de se formar, vou trazer para outro âmbito, um âmbito secular, e amanhã já quer estar com a sua empresa. Não é assim, queridos, tudo existe uma construção, para tudo existe um processo. Tá? Ninguém nasce dinossauro. Então a gente precisa entender que existe um processo para todas as coisas. Então o chamado não nasce no meio de um monte de gente, não nasce no meio, né, de um lugar infértil, mas nasce no meio de um lugar fértil. E às vezes algo que para os teus olhos não é fértil, para Deus é fértil. Talvez você fale assim, nossa, mas eu tô nessa estação de Midian. Eu estou em Midian, eu estou num lugar desconfortável, né? Eu tô me sentindo no anonimato, parece que ninguém me vê, né? Mas eu estou tendo um relacionamento com Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Você talvez está olhando e está vendo uma terra infértil.
Porque você está desconfortável. Porque talvez lá quando você estava no mundo, no conforto, tendo um monte de regalias porque Satanás te dava, você achava que aquilo ali era fertilidade. Mas agora você está num lugar infértil, onde as coisas estão mais difíceis. Mas é nesse lugar que é terra fértil, porque o Senhor está tratando o seu caráter, está tratando o seu coração. E Deus, depois que Ele tratar você, Ele vai ter um encontro com você. Porque Ele não só vai te dar direcionamento, mas Ele vai te posicionar no chamado, Ele vai te posicionar na sua identidade. Ele vai se revelar para você, Ele vai dizer quem Ele é e quem é você no reino dEle, tá? E Ele vai falar, eu vou te enviar, eu vou estar com você, certo? Então, queridos, nós precisamos respeitar o processo de Midian. Nós precisamos entrar no processo da sarça ardente. Porque só no processo da sarça ardente... E o que é sarça ardente? É tempo de consagração. Talvez você não vai subir no monte e encontrar uma sarça como Moisés encontrou. Mas a sua sarça ardente vai ser 1 hora orando cedo, 1 hora orando de tarde. Vai ser talvez um tempo que você começa a jejuar como nunca, começa a se consagrar, começa a subir em monte. Um tempo que você começa a ler a Bíblia. Talvez você está num lugar desconfortável. Mas você nunca esteve tão fértil da presença de Deus. Você nunca fez tanta coisa. Talvez você nunca orou na madrugada. E talvez agora realmente você está na sarça. E é na sarça que você recebe direcionamento. É na sarça, ou seja, é na presença de Deus. É num tempo de consagração. É na sarça que você recebe a rema do que fazer, de como se posicionar, com quem falar, o que dizer. É na sarça que você entende realmente o que você nasceu para fazer. E é na sarça que você gera, tá? Força, ousadia, coragem para ir para a missão. Porque uma coisa é você sentir que Deus quer fazer algo, outra coisa é Deus falar que vai fazer. Então, enquanto nós estamos em Midian, talvez a gente sente que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai usar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Talvez Deus já usou até profeta. Mas chega uma hora que Deus fala. Vai, eu te envio, eu sou contigo. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, eu vou parar hoje aqui na sarça. Amanhã nós vamos continuar, tá? Você que é meu aluno do Reset, hoje tem uma aula profética. A aula extremamente profética do início ao fim. Vou te dar uma aula poderosa, tá? Vou falar sobre Elias, sobre Eliseu, para a gente poder falar sobre a autoridade profética. Eu preciso falar de Elias e Eliseu. Então vocês se preparem, porque vai ser um tempo extraordinário, ok? Então eu quero que você vá com o espírito expandido, porque eu já vislumbrei no meu espírito que serei tomada diversos momentos na aula. Tá? Tô pingando azeite. Ontem eu fiquei corrigindo essa aula, umas 7 horas corrigindo essa aula. Ainda tenho que corrigir de novo. É uma aula grande, mas é uma aula cheia de unção. Hoje a imersão é a autoridade profética, tá? Então, vamos lá comigo. Vocês passaram por já 8 ciclos do Reset. Então, quando nós até o 6º, nós estávamos em Midian. A partir do 7º, nós entramos no lugar de sarça. No 7º ciclo, nós falamos de filiação. Quem eu sou, da onde eu vim, né? Para você entender que você é filho de Deus, certo? No 8, nós falamos os códigos da eternidade. Princípios que vão te movimentar e te estabelecer no reino de Deus, aqui na terra, intacto e inabalável. E agora, uma vez que você sabe quem é filiação, uma vez que você se move por princípios eternos, tanto no espírito, tanto no caráter, você pode começar a exercer a autoridade, porque agora você já sabe quem é. E o 10º ciclo nós vamos falar da unção da águia. Então eu vou dar uma aula para você sobre a unção de águia. Eu vou aproveitar e falar das outras unções também, tá? Então vai ser algo poderoso, vai ser algo muito profético. Se preparem, eu espero vocês hoje às 14 horas, tá? Horário de Brasília. Se preparem para uma aula incrível em nome do Senhor Jesus. Beijo, amo vocês.